Bom, dando continuidade às apresentações, né? Para fechar aí, vamos agora ter a apresentação de Marília. Marília, você tem 20 minutos para a apresentação, tá certo, querida? Boa apresentação. Obrigada. Oi, bom dia. Meu nome é Marília de Albuquerque Silva e hoje estarei falando sobre meu trabalho de conclusão de curso intitulado Prevalência da Dispareunia nas Mulheres Idosas, orientada pela professora mestra Silvana Maria Macedo Uchoa. As disfunções sexuais femininas, DSFs, são consideradas pela Organização Mundial de Saúde, OMS, um problema de saúde pública, pois acometem em curto ou longo prazo a qualidade de vida tanto das mulheres quanto de seus parceiros. As DSFs são desordens classificadas como transtorno sexual do orgasmo feminino, vaginismo, dispareunia, distúrbio do desejo sexual equativo e distúrbio da estação feminina. A dispareunia tem como definição uma dor genital persistente ou recorrente que ocorre antes, durante ou após o coito, e ela acomete 26% da população feminina. Ela pode ser categorizada como primária ou secundária. Primária ocorre desde a primeira relação sexual, ou secundária, quando a paciente ela não apresenta dor de imediato, mas posteriormente ela passa a apresentar de uma forma persistente e por algum motivo de estimulação específica, parceiro específico, ou algum outro fator. Quanto à classificação, pode ser superficial ou profunda. Na questão superficial, a dor ela se concentra no terço distal da vagina, muito comum em pacientes com vulvodínia, vaginismo, vaginites causadas por fungos ou bactérias, lubrificação inadequada, excitação incompleta, entre outros fatores. E a classificação quanto profunda, a dor ocorre com a mobilização do colo do útero, que está associada à dor pélvica crônica, endometriose, infecções, cirurgias prévias, entre outros. A dispareunia, ela tende a se agravar na população idosa, sobretudo no sexo feminino, por alguns motivos. Pela questão social, onde a mulher é colocada num espaço próprio privado, em que ela sofre muitas restrições e preconceitos desde a infância, e isso é repassado por gerações e gerações, quanto à cultura, à religião, né, e isso envolve um certo tabu. E outro motivo é a questão fisiológica, que se tratando de mulheres menopausadas, tem como sintomas principais fogachos, dores de cabeça, irritabilidade, ressecamento vaginal e dispareunia, que são as principais disfunções sexuais femininas na mulher idosa. Isso devido ao hipoestrogenismo, que ocorre a diminuição no suporte pélvico e da lubrificação dos tecidos urogenitais, ocasionando a dor e a dificuldade na relação sexual. A sexualidade ela está presente em todos os estágios do desenvolvimento humano, mesmo que na idosa pode estar diminuída. Alguns fatores podem afetar o comportamento sexual, como a cultura, a religião e a educação, que pode influenciar intensamente no desenvolvimento sexual. O objetivo desse estudo é avaliar a prevalência da dispareunia em mulheres idosas na região metropolitana de Recife, Pernambuco. Essa pesquisa está vinculada à Universidade Católica de Pernambuco, Unicap, e ao Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, CCBS, e ao curso de Fisioterapia. Vinculada também ao projeto de pesquisa Abordagens Fisioterapêuticas nas Disfunções Sexuais Femininas e Masculinas, com CAI parecer expostos. E também pertence ao grupo de fisioterapia baseada em evidências. O estudo é do tipo observacional, de caráter quantitativo, de corte transversal, descritivo e analítico, em que a amostra foi composta por mulheres idosas com idade a partir de 60 anos, por via online, pelo Google Formulário, no período de outubro a novembro de 2020. Quanto aos critérios de inclusão, ser sexo feminino, mulheres com idade a partir de 60 anos, morar na região metropolitana de Recife e ter capacidade boa física. E critérios de exclusão é não ter relação sexual, ter distúrbios da cognição e apresentar problemas neurológicos. Após concordar em aceitar
tiveram que assinar um termo de consentimento livre e esclarecido, TCLE, e em seguida responderem os questionários sociodemográfico e quociente sexual versão feminina, o QSF. Quanto ao questionário sociodemográfico, ele é um instrumento utilizado para aspectos de vida escolar, aspecto socioeconômico e cultural, abrangendo também nesse questionário, como uma rápida anamnese, o número de parto, o tipo de parto, se sofreu violência sexual, entre outros fatores. E quanto ao quociente sexual versão feminina, ele analisa a função sexual e pode auxiliar no diagnóstico da DSF. Ele tem domínios de ordem física, relacional e emocional, abrangendo sobre desejo e interesse sexual, preliminares, excitação pessoal e sintonia com parceiro, conforto, orgasmo e satisfação. Após a coleta dos dados, foi alimentado em uma planilha do Excel, os resultados colocando em tabelas, com as variáveis qualitativas e quantitativas. A amostra foi composta por 15 mulheres idosas, em que a idade média foi de 66,07 e o IMC, índice de massa corpórea, foi de 26,4. A média dos scores dos QSF, do questionário sexual das idosas, foi de 58,27, sendo um desempenho sexual de desfavorável a irregular, como mostra a tabela aqui exposta. A prevalência da dispareunia nas mulheres idosas foi de 7 das 15, sendo em porcentagem 46,67%. As respondentes, segundo os dados obtidos, não apresentaram altos índices libidinais, e corroborando com os estudos de Abdo, Basson, Volce e Souza, 20% das idosas obtiveram uma pontuação boa a excelente, e quase 50% obtiveram uma pontuação ruim, desfavorável, no máximo regular, justamente apresentando a disfunção. Bom, segundo a tabela aqui exposta, tem a distribuição das pacientes idosas quanto ao QSF, em que tem a variação da média dos quesitos de 0 a 5, 0 o mínimo e 5 o máximo, a variação foi de 1,99 a 3,47. A distribuição das idosas quanto à faixa etária e antecedentes pessoais, tendo maior quantidade de idosas na faixa etária de 60 a 70 anos, relacionando a idade com o QSF, percebe que a idade interfere na desenvoltura sexual, tendo que as mulheres mais novas tiveram 62,3. Quanto aos antecedentes pessoais, não se mostrou muita relevância nesse estudo, pois quem tem doenças associadas, para quem não teve doenças associadas, não teve muita diferenciação de score nesse questionário sexual. Na distribuição das idosas, quanto à escolaridade e o QSF e a relação violência sexual, teve uma prevalência no ensino superior, e percebeu-se, corroborando com o estudo de Bolsa e Souza, que quanto maior a escolaridade, melhor e maior vai ser a desenvoltura sexual. Abrindo um parêntese que ocorreu um caso de violência sexual e essa idosa se enquadra no ensino superior, o que indica, provavelmente, que o índice, o score dela aqui no ensino superior foi um pouco menor que o ensino médio, pela questão da história vivenciada por essa idosa, que provavelmente, se não tivesse a história da violência sexual, provavelmente o ensino superior seria a maior média. A distribuição das pacientes idosas quanto à escolaridade, a renda familiar e a assistência médica é que, na renda familiar, teve maior quantidade entre 3 ou mais salários mínimos e a maioria tem plano de saúde privado. A relação entre esses quatro itens, escolaridade, assistência médica, renda e QSF, no ensino fundamental foi de 50% as pessoas acessaram o sistema público e 100% do ensino superior acessa o sistema privado. Também
todas as idosas com ensino superior têm renda entre 3 ou mais salários mínimos. Isso corroborando o estudo de Volce e Souza. Relacionando renda, acesso à saúde, escolaridade com o tipo de raça, no momento a raça branca, tem-se que 6 das 9 brancas possuem renda com 3 ou mais salários mínimos, plano de saúde privado e tem ensino superior. E as 3 restantes, uma tem ensino médio, uma renda entre 3 ou mais salários mínimos e plano de saúde privado. A segunda tem apenas o ensino fundamental, tem plano de saúde privado e renda entre 3 e 2 salários mínimos. A última relatou não ter plano de saúde privado nem renda e possui ensino fundamental. A média no QSF das brancas, da raça branca, foi de 65,78, significando uma pontuação de regular a bom, corroborando o estudo de Andrade e Dastes. Ao relacionar a renda, acesso à saúde, escolaridade com o tipo de raça, no momento, raça preta, foram 4, em que uma se utiliza do SUS, tem um salário de salário mínimo, menos de um salário mínimo, e tem ensino fundamental. A segunda tem renda entre 1 e 2 salários mínimos e possui sistema privado de saúde, com ensino fundamental. A terceira utiliza plano de saúde privado, tem ensino superior, mas declarou não ter renda. E a última tem ensino superior, se utiliza do sistema privado de saúde e tem renda entre 3 ou mais salários mínimos. Tendo média, raça preta, tendo média 43, o que caracteriza um desempenho desfavorável ao regular. A atribuição das pacientes quanto ao estado civil teve a maior prevalência nas casadas, tendo a relação entre estado civil e o QSF, é que na relação da casada se tem a questão boa, o desempenho dela foi de desfavorável a regular. A união estável também teve um desempenho bom, o que pode significar que a união estável ela se torna uma relação mais fluida, né, por não ter tanta cobrança moral, né, em relação a papel, de casamento, essas coisas, a relação torna-se a ser mais fluida quanto à casada, por isso melhor a desenvoltura da união estável. E quanto à viúva sem companheiro, tem um QSF baixo por questão da idosa não ter um parceiro fixo, ela isso interfere na questão de entrosamento e confiança dela em relação à sexualidade, corroborando com o estudo de John Ottaviano. A distribuição das pacientes idosas quanto à frequência que vai ao ginecologista foi maior nas que relataram uma vez ao ano. E pode-se perceber que na relação entre a frequência que vai ao ginecologista e o QSF, quanto maior for a frequência, melhor o desempenho sexual. Corroborando isso com o estudo de Freire, é que quanto mais você vai ao ginecologista, mais você consegue perceber e tirar suas questões, suas dúvidas sexuais, e passa até ver a imagem genital com bons olhos, de quem não vai com tanta frequência ao ginecologista. A distribuição das pacientes idosas quanto ao tipo de parto foi maior no parto cesáreo, relacionando o tipo de parto com o QSF, e corroborando com o estudo de Silva et al., é que quem nunca teve filho tem um score melhor de desenvoltura sexual do que quem já teve, porque acredita-se que pelo processo de gestação, de parto, ocorrem muitas alterações no corpo da mulher. E aí ela passa a ter, por questão social, modificações na mentalidade em que ela não é a mesma. O corpo dela realmente foi alterado e aí ela não se sente mais tão confiante quanto antes. Em relação ao número de parto e o QSF, quem não teve filho ou apenas um filho foi melhor do que quem teve de 2 a 5 filhos. Corroborando com os estudos de Biroli e Silva et al., é que juntando o que eu falei anteriormente,
quando se ocorre mais, se tem filho, e o filho, né, na sua presença, diariamente, ocorre aquele desgaste de cansaço, de desgaste na relação por causa do filho, entre outros fatores, isso possa alterar na relação com o parceiro e diminuir a questão da média sexual. E como posso concluir é que a prevalência da dispareunia em mulheres idosas foi de 46,67%, e onde as mulheres foram a partir dos 60 anos de idade, com vida sexual ativa e moradoras da região metropolitana do Recife. As idosas apresentaram um desenvolvimento sexual a partir do QSF, um score desfavorável a regular, obtendo uma média de 58,27 pontos, sendo utilizados 2 questionários, o questionário sociodemográfico e o quociente sexual versão feminina. Devido a essa situação em que estamos vivendo, né, de pandemia, acredita-se que o número amostral tenha sido pequeno, com 15 voluntárias apenas, foi pela dificuldade no manejo ou compreensão da internet, ou até mesmo acesso a meios tecnológicos, e também por envolver um certo tabu social, e isso dificultou o acesso de outras mulheres idosas a participarem do presente estudo. Obrigada. Muito bem, querida. Parabéns, viu? Vamos começar as colocações. É Paloma ou é André agora? Fiquei em dúvida. Eu tiro ou deixo aqui? Tire, meu amor. Pare a apresentação. Quem é que vai querer começar? Paloma. Paloma, comece. Quer dizer, eu nem lembro mais, eu tô na dúvida agora. Não sei, quer começar, Andréia? Se quiser, tanto faz. Não, Pode começar, Paloma. Pode começar, Paloma. Marília, parabéns pelo trabalho. Gostei bastante, né? E é bem interessante porque não se fala muito das mulheres idosas em relação à parte de sexualidade. Então, eu achei que foi bem interessante a gente falar nesse tema, porque é como se a pessoa idosa não pudesse nem ter relação e ninguém nem pensa, será que ela tem dor, será que tem alguma disfunção, né? Então, em relação a isso, eu achei um tema bem interessante. Algumas consideraçõezinhas, tá, que eu fiz. Cadê? Cadê? Deixa eu ver... Aqui, no resumo, 1, 2, 3. Na quarta linha, onde tem a população feminina, aí ponto. Essa tende a se agravar nas mulheres mais idosas. Poderia tirar esse ponto e só fazer um linkzinho para concluir essa frase, né? E deixa eu ver. Na introdução, tem umas coisas que são bem simplesinhas, mas eu nem comentei com as outras meninas, mas André sempre fala, eu vou mandar o PDF para vocês com os pontozinhos. Eu nem falei, mas assim, eu vou mandar tudo. Cadê? No segundo parágrafo, lá na terceira linha, lá no finalzinho, quando tu fala desde a primeira relação sexual, aí tu bota ponto e vírgula ou secundária. Acho que não precisaria ter esse ponto e vírgula, tá? É só... na segunda linha do parágrafo de baixo, acho que seria... Tu bota a superficial, a dor concentra-se no texto distal, acho que seria terço distal, acho que seria só um errinho de digitação, né? Tá. Eu desconfiei, mas já fiz. Vou só confirmar com ela. Mas, no geral, o seu artigo está muito bom. Nos materiais e métodos, tu não colocou o período que você fez essa pesquisa dentro do materiais e métodos. O período que foi de que mês a que mês. No material e métodos, eu acho que eu tinha colocado, desculpa. Eu até falei. Você falou, mas não está no texto. Acho que teria que colocar essa questão de quando foi, de tanto a tanto. Deixa eu ver o que mais. Nos resultados, na página 7, tu coloca a tabela de referência lá
do questionário. Eu acho que essa tabela teria que ser a tabela 3, já que você colocou em formato de tabela e não de texto. E a tabela que era 3 vira 4 e assim sucessivamente, certo? Porque você não botou, como você botou a tabela, eu acho, ou colocaria em formato de texto. Veja com o Sil, como é que fica melhor, tá? Então, só algumas considerações. E a discussão eu gostei. Agora, tuas considerações finais, ela ficou muito grande. E tem coisas que participam lá do resultado. Acho que seria só rever, não necessariamente tirar algumas coisas, acho que poderia ir para o resultado, algumas coisas, para ela ficar muito enxutinha, mais enxutinha, porque eu acho que ficou um pouquinho grande. Mas, no geral, seu trabalho está muito bom, tá de parabéns. Obrigada pelo convite. E é isso. Muito obrigada. Dainha? Andréia. Vamos lá agora. Algumas sugestões que eu fiz, Paloma falou exatamente o que eu já iria sugerir, né? Então, eu não vou me prender a isso. Mas eu vou aqui focar nas partes mais importantes. Eu queria tirar uma dúvida nessa parte de metodologia, onde vocês colocam que o critério de inclusão foi mulheres do sexo feminino a partir de 60 anos e capacidade física. Essa capacidade física era... Vocês queriam se referir ao que especificamente? É que eu não estava conseguindo ligar aqui, desculpa. Conseguir ter a relação e não apresentar nenhuma restrição. Nenhum tipo de déficit, por exemplo. Porque, assim, se a gente considerar uma cadeirante, ela consegue ter relações sexuais, né? Mas aí eu fiquei um pouco na dúvida, eu queria perguntar, porque eu não entendi muito bem o porquê desse corte que vocês fizeram aí. Mas era uma dúvida minha mesmo. Eita, eu desliguei o microfone, né? Desculpa. Com relação à capacidade física, era uma dúvida minha mesmo. E aí, ainda no resumo, você coloca que a pesquisa seria feita após a assinatura do TCLE, mas antes vocês não colocam por extenso, tá? Tem que colocar termo de consentimento livre e esclarecido e depois, entre parênteses, colocar TCLE. Mas aí, no resumo, como você não ia mais falar dele, eu acho que nem precisa colocar entre parênteses. Mas antes de usar qualquer sigla, precisa ter por extenso, tá? Deixa eu ver aqui mais. Algumas coisas da introdução, Paloma falou. Outras que são bobagem em rio de digitação, eu vou deixar só aqui anotado, tá? Para você. E aí, quando eu te enviar, você dá uma olhada e conversa com si, alguma coisa assim com relação a espaçamento entre as palavras, letra maiúscula, letra minúscula, porque caso você queira publicar, né, que eu acho que faz todo sentido, depois das correções, correr atrás disso, então eu deixei aqui tudo marcadinho, tá? No tópico de materiais e método, com relação ao período da pesquisa que você fez, a Paloma falou disso, né, se eu não me engano, que faltou falar o período em que você fez essa pesquisa, que você diz tudo direitinho, que foi realizado pela internet, pelo Google Formulário, mas não disse em qual foi o período de tempo em que você fez essa pesquisa, tá? Aí, primeiro, segundo, terceiro, quarto, no quinto parágrafo, lá no finalzinho, contando de baixo para cima, é a segunda linha, no final da segunda linha. Deixa eu contar aqui de novo. 1, 2, 3, 4. No resultados, em que... Materiais e método. No quinto parágrafo... Estou falando muito rápido, né? É no quinto parágrafo. Aí, de baixo para cima, tu conta a segunda linha. Lá no finalzinho dela. Assim, é algo meu, tá? Não é que esteja errado, mas, assim, ou tu coloca em numeral, ou tu coloca por extenso.
uma visão minha, tá? Porque aí você escreve por extenso 0 e depois coloca e 100, numeral. Eu acho que tu escolhe colocar tudo por extenso ou tu coloca tudo numeral, tá? Mas isso é uma bobagem. E aí, nos resultados, tem a questão da tabela, que nas normas para autores fala que deve iniciar com letra minúscula, mas aí depois você vai lá nas normas para ver se cabe, tá? E conversa com o Cio, né, também. Aí eu fiz algumas observações mais aqui. Na página 7, antes da tabela, na linha acima dessa tabela que você colocou, aí você começa assim: no caso delas foi de desfavorável a regular. Eu mudaria isso aí para ficar numa linguagem mais formal, sabe? No caso das voluntárias em questões, foi observado um resultado de desfavorável a regular. Algo para deixar o texto com essa frase em si, né? Com uma cara mais formal, tá? Aí, na discussão, eu até tinha feito algumas observações. E aí, depois disso, eu recebi um e-mail seu com uma errata, né? Modificando algumas coisas explicando, né, algumas coisas que estavam erradas, e tinha sido justamente as coisas que eu tinha marcado. E aí eu saí desmarcando aqui. Na página 9, no segundo parágrafo, contando de baixo para cima, a segunda linha. Tu escreve: quanto mais velha for a mulher, mais probabilidade de desenvolver dispareunia. Isso aí eu também, é só uma questão pessoal mesmo, eu mudaria isso aí, quanto mais idade, ou enfim, só para não ficar, tipo, quanto mais velha for. Não tá errado não, mas eu tentaria deixar isso com um toque mais suave, tá? E aí, nas considerações finais, eu realmente vou usar das palavras de Paloma. Eu assino embaixo de tudo que Paloma falou com relação às considerações finais. Eu acho que as professoras já falaram, né, que como é a revisão, pode ser mais extensa, mas eu acho que ela ficou realmente bastante extensa. Eu acho que ela poderia passar, não sei, por um resumozinho aí, caso você queira deixar essas partes. E no terceiro parágrafo, se realmente você não quiser resumir tudo isso, onde você coloca assim: outro ponto relevante para o tema é que o período em que se passou o presente projeto, aí entre parênteses, pandemia do Covid, a coleta foi realizada. Eu mudaria isso aí. O período em que se passou o presente projeto foi o mesmo em que se enfrentou a pandemia em decorrência do coronavírus, sei lá, tá? Porque aí, entre parênteses, pandemia Covid-19 ficou solto, ficou jogado no texto, tá? Mas, mesmo assim, fazendo essa sugestão, eu acho que eu ainda fico mais com a opinião de Paloma, de resumir, de enxugar essas considerações finais, tá? No mais, tem outras considerações que eu fiz, mas eu vou deixar tudo anotado aqui para eu não me estender, tá bom? No mais, parabéns pela apresentação. Sucesso nessa nova fase, né? E agora só vem Crefito. Linda essa frase final de Andréia, acho que foi fantástica. Marília, querida, parabéns. Eu vou dizer uma coisa aqui para você. Você foi mais feliz na sua apresentação do que na escrita do seu TCC. Então, você realmente, na sua apresentação, você conseguiu resgatar, ao meu ponto de vista, muitas coisas. Então, eu espero que a gente possa estar contribuindo com o seu trabalho, tá certo? Uhum. Então, vou começar falando pelo título, tá, meu amor? Sua apresentação foi brilhante, mas acho que o título do seu trabalho não é prevalência de dispauremia, porque se fosse prevalência de dispauremia, você tem que ter uma pergunta lá para a pessoa: tem ou não dispauremia, para poder ter a prevalência. Eu acho que o seu trabalho é prevalência de disfunções sexuais nas mulheres idosas. Valorize até mais seu trabalho. Entendeu? Entendesse? Porque
A sua pergunta, se você for para o seu objetivo, é analisar a prevalência da dispareunia desse estudo. Eu não vi isso no resultado. Você não me apresentou um gráfico, nada. Você falou na sua apresentação. 7 mulheres foram classificadas, sei lá, como dispareunia, mas assim, não responde, porque quando a gente bota um título, a gente tem que responder diretamente esse título. Então, é o título, objetivo, conclusão. São interligados, tá bom? Então, minha sugestão, Sil, Marília, é valorizar seu trabalho mudando para a prevalência das disfunções sexuais em idosos, tá bom? O resumo, por se trabalhar de um trabalho de pesquisa, eu acho que a gente poderia, em metodologia, trabalhar análise estatística, que não teve, então, colocar que foi realizada uma análise estatística descritiva, colocar que o trabalho foi feito através da aplicação de um questionário online, não é isso? Sim. Certo? E eu retiraria essa parte que realizou-se uma conversa explicativa sobre a pesquisa após a assinatura do TCLE. Isso, no resumo, ele não vai contribuir com nada, então eu ganharia espaço no resumo para botar informações mais importantes relativas a como foi feita a coleta, o período da coleta, enfim. Tá certo? Entendeu? Sim, sim. Não há considerações finais, por se tratar de uma pesquisa, é conclusão. Né? Aí você bota a conclusão, o presente estudo revelou a prevalência da dispareunia, e aí eu volto ao ponto, não é o seu estudo mostrou a prevalência das disfunções sexuais nas idosas, que existem disfunções sexuais, e a gente sabe que entra a dispareunia, tá a vulvodínia, tá a dor, enfim, várias outras coisas aí que o seu trabalho também apresentou, tá bom, Marília? Então, rever esse resumo. Você escreve de uma forma interessante, eu gostei da maneira que você escreveu. Só que eu acho que você finaliza a sua introdução com a sexualidade. Então, eu acho que seria mais interessante a gente começar falando da sexualidade. Só sugestão, tá, Silvana? E aí, depois da sexualidade, porque chama aquela coisa assim, poxa, a importância da sexualidade na vida das mulheres idosas. Entendeu? Então, acho que eu começaria falando da sexualidade e depois falaria das disfunções sexuais que podem acontecer. E aí, eu acho que valorizaria ainda mais o seu trabalho, tá? Seria mais ou menos essa minha sugestão. Materiais e métodos, tem algumas coisas que agora eu vou precisar que você anote, porque eu não vou estar aí. Então, vamos lá. No segundo parágrafo, tá? Só para você corrigir, tá, Marília? Sim. O estudo é do tipo observacional de caráter quantitativo, do tipo corte transversal descritivo. Ele não é analítico, porque não existiu associação estatística. Então, ele é só descritivo, tá bom? Então, você tem que tirar essa parte de... Quando a gente coloca que é analítico, é porque realizou algum tipo de análise, teste de Student, Pearson, qualquer outro... Travou, minha gente? Não, dá para ouvir. Sim, travou. Não, tá tudo bem? Tudo bem. Certo? A amostra foi de conveniência composta por idade. Então, a amostra foi de conveniência de quantas? Tem que estar aqui, métodos. Uhum. A amostra foi de conveniência excelente. Então, você pode ter colocado. A amostra foi de tantas mulheres por conveniência, tá certo? E como a Andrea disse, eu traria a parte do Covid para cá, para explicar também, né, a sua dificuldade. Eu acho que é importante estar em materiais e métodos a justificativa do seu trabalho, do tamanho da sua amostra, tá bom? Quando você bota pelo formulário Google, devido a... Eu acho que a justificativa da pandemia caberia aqui, tá bom? Certo. Então, e colocar também a análise estatística que foi realizada no último parágrafo, quando você coloca, mas antes tem outra coisa. Capacidade física já questionada, né, que eu já tinha colocado. Você bota assim, foram utilizados como instrumento de pesquisa 2 questionários.
o sociodemográfico e o coeficiente sexual. Só que você coloca como critério de inclusão e exclusão, esse critério de inclusão e exclusão tem que ir lá para a amostra, não aqui. Está dando para tu entender, Maria? Na página 4. Sim. Foram utilizados como instrumento de pesquisa 2 questionários sociodemográfico, coeficiente e versão feminina. Como critérios de inclusão, temos. Sim. Aí, critérios de inclusão está relacionado ao tamanho da amostra. Então, critérios de inclusão e exclusão tem que ir para a página anterior. Aí sim, você vai falar do questionário, aí você vai, foram utilizados como instrumento de pesquisa 2 questionários, sociodemográfico e coeficiente, aí fala, o questionário sociodemográfico, tararará, e coeficiente, lá, lá, lá. Uma pergunta que eu queria fazer para você, faltou no questionário coeficiente a interpretação, porque você botou, botou sim, desculpa. É isso mesmo, era só tirar essa parte de critérios e botar para a amostra. E no final, tá? Do último parágrafo, você bota assim: análise descritiva, show, com a apresentação das variáveis quantitativas em média, desvio padrão, média e máximo. Você não apresentou nem média, nem desvio padrão, nem mínimo e máximo em nenhuma das suas tabelas. Então, retire. Tá certo? Eu não entendi essa parte que a senhora falou agora. Tem, desculpa. Aonde? No último parágrafo da metodologia, você tem que tirar para as variáveis qualitativas o percentual obtido e estes resultados apresentados em tabelas. Você não teve variáveis qualitativas. Teve? Se teve, não estava aqui. Silvana, tu está entendendo? Tô sim, Val. O último parágrafo da análise estatística, ela coloca que fez análise qualitativa e ela não fez. É verdade. Não teve Então, análise qualitativa, não foi, Lisa? Foi. Não vai ficar somente até. Esse parágrafo vai ficar somente até. Análise descritiva com a apresentação das variáveis quantitativas em média, desvio padrão, mínimo e máximo. Ponto. E ponto. Okay. O resto sai. Entendeu? Porque você não teve análise qualitativa. Eu sugiro que você pegue seus resultados da apresentação e substitua seus resultados. Tendo só o cuidado de dizer, não falar de relacionar, associar. Porque quando a gente fala em relacionar e associar, a gente está chamando uma análise estatística que não aconteceu. Então, você pode colocar que, ao comparar as variáveis como você fez, né, por raça, ao comparar as variáveis da raça com o QSF, encontramos isso e isso. Pegue toda a sua apresentação de resultados e transfira para cá, porque ficou bastante confuso para mim ver seus resultados e sua discussão parecendo resultado. Tá certo? E aí, tiraria essas tabelas e colocaria, porque você vê que você não apresenta em momento nenhum nenhuma tabela de prevalência, nenhum gráfico de prevalência, entendeu, Marília? Uhum. E aí, por isso que sua discussão ficou grande. Porque um pouco da sua discussão é resultado. Então, se você apresentar seus resultados brilhantemente, como você apresentou na sua apresentação, acho que o seu trabalho fica enxuto, coerente, porque a gente vai ver aquela tabela enorme, dividida por segmentos, sendo que esses segmentos vão ficar bem claros para quem está lendo, bem claros para quem está ouvindo. Então, sua apresentação foi fantástica no quesito resultados para mim. Basta você, não precisa fazer nada, você só vai copiar e colar. Do jeito que você fez na sua apresentação, você bota os seus resultados. Então, aí fica sem sombra de dúvidas. E aí, por isso que eu acho que você vai enxugar mais sua discussão, ela vai ficar mais fluida, ela vai ficar melhor. E, conclusão, é a resposta da sua pergunta. Ela tem que ser uma coisa enxuta, muito extensa. Não são considerações finais, é conclusão. Seu trabalho conclui que existiam essas e essas disfunções sexuais, as características das mulheres que apresentavam mais disfunções sexuais eram essas. É isso, porque foi isso que a gente pôde observar no seu estudo.
Era isso, as minhas contribuições. Eu espero que, se você tiver qualquer dificuldade e não ter entendido o que eu coloquei, você pode me procurar. Silvana, fica à vontade, tá certo? Mas, assim, seu trabalho é um trabalho muito importante. Por isso que eu estou querendo contribuir dessa maneira, porque eu acho que faz falta a gente ter uma literatura sobre isso. Sim. Né? Eu acho que faz falta, sim. Eu acho que a sua contribuição é mostrar que as mulheres idosas, elas passam por esse percalço, elas apresentam essas disfunções sexuais, e a gente, como fisioterapeuta da área pélvica, a gente pode estar contribuindo para minimizar, através de orientação, de educação, mostrando para ela tudo o que ela pode ganhar em termos de consciência corporal, emocional também, se for o caso, indicar um profissional. Então, acho de extrema relevância esse trabalho. Eu acho que você pode pegar os resultados, como você apresentou, colocar aqui, e assim você vai poder enxugar a sua discussão, trabalhar a sua discussão melhor e enxugar a sua conclusão. Ok, Silvia? Não, eu queria agradecer à banca as considerações. Eu já tinha até comentado com Marília que ela me explicou, que eu pedi várias vezes para ela me explicar, ela me explicava muito melhor do que estava escrito, não é verdade, Marília? Eu disse isso também. Em relação àquela, a mesma palavra que vocês botaram das condições físicas, uma coisa, eu também perguntei isso. Então, quer dizer, foi interessante porque ninguém se falou e vocês observaram essa mesma coisa. Eu acho que vai ficar muito bom. Valéria está intimada a, depois que a gente corrigir, olhar, porque eu gostaria que Marília publicasse, porque a gente tem muita carência de sair para o público idoso, na realidade, e vão ser os nossos pacientes, porque nós seremos o 6º país em idosos do mundo. Então, Marília, parabéns, vamos fazer esses concertos, qualquer coisa a gente pede aí uma help e vamos publicar. Sim. Pode falar agora, né, Valela? Pode falar, Marília, e depois eu finalizo todas as bancas de Silvana. Certo. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por ter me sustentado até aqui. Tenho certeza que sem ele eu não tinha chegado nem na metade do caminho. Quero agradecer muito a minha família, que sempre esteve presente e me auxiliando. Meu namorado, que sempre me ajudou, me apoiou totalmente. As minhas amigas, especialmente Gabriela, Tainha, Amanda, que tenho a eterna gratidão viram meu aperreio em relação a esse estudo. Me ajudaram muito com as tabelas, tudo mais. A minha orientadora, que teve muita paciência, que me ajudou, que, meu Deus, uma mãe maravilhosa ela. E, claro, a vocês da banca por todas as considerações. Muito obrigada. Que lindo, querida. Eu acho que fechar com chave de ouro todas as apresentações, viu, Silvana? Você está cada dia mais fantástica. Já é fantástica, está ficando cada vez mais fantástica. Então, eu estendo aqui as minhas considerações de que sei que você é uma pessoa que chega junto das suas orientandas, com certeza, viu, amiga? Então, eu sei que elas estão muito felizes com isso e ter a oportunidade de trabalhar com você é maravilhoso. Estou, sim, à disposição para contribuir aí, você sabe disso. Né? Bom, pessoal, eu agradeço. Quer falar, Sil? Não, Ave Maria, eu não vou falar, não, se eu vou me derreter, a outra já falou, eu já estou aqui com nó na garganta, não. Só dizer que realmente eu sei que agradeço a gente saber que conta com vocês. Mais uma vez, meu obrigado à banca pelas considerações, todas com certeza vão ser acatadas, vão ser ouvidas, porque a gente quer isso mesmo, que elas deem o melhor e que a gente consiga fazer cada dia melhor. Eu sei das dificuldades, de todo mundo sabe que essa época de Covid mexeu um pouco com o emocional de todos nós, mas Marília, Deolinda, Suelen, Elizabeth, todas estão de parabéns, porque eu sei que deram o melhor, fizeram o que puderam. Parabéns, colegas. Não são mais alunas. Bom, pessoal, muito, muito obrigada. Eu peço só agora que a banca mande as notas para mim, para eu finalizar a ata. Agradeço muito o convite, agradeço muito de estar
vivendo esse momento histórico com vocês, viu? Muito obrigada, gratidão aí. Apesar do ciúme, né, Silvana, que as duas não puderam ficar na minha banda, mas tudo bem. Na próxima a gente se divide, Val. Meia. É verdade, é verdade. Um beijo a todos, muito obrigada por essa manhã de tantos conhecimentos e tanta troca de saberes. Foi muito, muito bom. Como sempre, né? Eu tenho certeza que os trabalhos todos estão nesse nível, com certeza. Fiquem com Deus, viu? E até a próxima. Feliz Natal e um ano novo maravilhoso para todos nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Um beijo bem grande em vocês. Saudades.